Não exatamente. Não, quero dizer, obviamente ela tem pressões que assumiu e tudo mais, mas nós passamos muito tempo juntas. Você já parou para pensar por que algumas crianças não gostam de princesas ou por que tantas gostam? Todo mundo ficou chocado quando Pippa Middleton disse: "Eu odeio princesas." Mas o que ela quer dizer de verdade quando fala? O que significa, assim, afinal, a cultura das princesas? Por que o comentário da Pippa chamou tanta atenção? Isso mostra como nossas ideias sobre o que é ser menina e até sobre a realeza mudaram bastante. Vamos começar. O momento viral. Em 2012, durante um animado evento de Halloween, Pippa Middleton se viu no centro de algo que logo se tornaria uma sensação na internet. Ela estava fazendo uma aparição pública para promover um livro sobre famílias, cheio de celebrações festivas e atividades divertidas para fazer com crianças. Era um lugar alegre, movimentado e animado. O tipo exato de ambiente onde momentos espontâneos podem acontecer e, hoje em dia, se espalhar como fogo. Quando Pippa conversou rapidamente com uma garotinha fantasiada para o Halloween, isso chamou muita atenção. Essa menina, que parecia mais interessada em fantasias assustadoras do que em contos de fadas, disse algo que fez todos prestarem atenção. Ela disse que odiava rainhas. Em vez disso, gostava de piratas e vampiros, que geralmente são vistos como corajosos, ousados e um pouco rebeldes. As pessoas riram e elogiaram a menina por dizer algo tão simples e honesto. Isso revelou gostos infantis bem diferentes do que a maioria das meninas costuma ver na cultura das princesas. Não foi apenas a fala da menina que fez aquele momento explodir, mas também a forma como a mídia lidou com aquilo. Logo, as reportagens não apenas contavam o que a criança disse, mas passaram a focar em Pippa Middleton, dizendo que ela também falou ou concordou com "Eu odeio princesas." Isso transformou uma conversa breve e amigável numa manchete escandalosa sobre como, supostamente, Pippa não gosta de princesas. Uma frase carregada de significado, considerando sua ligação com a família real britânica. O pano de fundo inocente foi apagado e substituído por manchetes chamativas, criadas para atrair cliques e gerar reações. O vídeo desse encontro viralizou rapidamente depois de ser postado online. Nas redes sociais, pessoas compartilharam trechos curtos que receberam muitos acessos e comentários de gente querendo opinar. Alguns riram da sinceridade da criança. Outros se interessaram pelas respostas bem-humoradas da Pippa, e muitos mais ficaram intrigados com a ideia de que o nome dela estivesse ligado a algo polêmico. O vídeo viralizou e provocou muitas discussões sobre cultura de princesas, papéis de gênero e o impacto que figuras públicas têm na formação da opinião das pessoas na era digital. Esse caso é um ótimo exemplo de como momentos virais funcionam. Uma conversa real e pequena pode ser amplificada, distorcida e remontada de formas que causam grande repercussão online. Mostra como pode ser delicado capturar um momento autêntico, sem transformá-lo numa narrativa feita para chamar atenção, mas que talvez não seja verdadeira. Como a mídia costuma transformar eventos complexos em frases de impacto, a essência da interação muitas vezes se perde. Neste caso, a escolha sincera de uma criança acabou virando uma declaração atribuída a uma figura famosa, e que muitos interpretaram errado. A popularidade do vídeo também revela como as notícias se espalham rapidamente nas redes sociais, às vezes sem trazer o contexto completo. À medida que mais pessoas acessam apenas um trecho, a história se expande além da cena original. Com a chegada de opiniões, memes e reações, nasce um momento cultural que pode influenciar como uma pessoa ou evento é visto, mesmo que esse nunca tenha sido o objetivo inicial. Como uma mulher conhecida por sua imagem pública discreta e fortes laços familiares, Pippa Middleton acabou sendo ligada a um comentário que, na realidade, nem era dela. Esse evento que viralizou também mostra um problema maior com a forma como usamos a mídia atualmente.
Compartilhamentos rápidos e manchetes chamativas costumam ter mais peso do que uma leitura atenta e uma compreensão verdadeira. Isso nos faz refletir sobre as histórias que consumimos online e lembrar que, por trás de cada vídeo popular, pode haver muito mais do que aparenta. Quando Pipa e uma criança conversaram sobre princesas e escolhas da infância durante um evento de Halloween, começou como uma troca simples e divertida. Mas rapidamente virou um ponto de discussão cultural. E esse momento é mais do que apenas uma hype midiática. Ele toca em algo mais profundo, o fascínio da sociedade pela cultura feminina. Faz a gente pensar por que as princesas são tão importantes para a imaginação infantil e o que significa quando alguém, mesmo uma criança, diz que não gosta delas. Será apenas uma questão de gosto ou uma pista de que está havendo uma mudança maior na forma como enxergamos os papéis de gênero e a maneira como as crianças devem brincar? É aí que a história fica ainda mais interessante. Na próxima sessão, vamos falar mais sobre a cultura das princesas. Por que ela é tão popular? Por que algumas pessoas a rejeitam? E como eventos como este mostram mudanças nas ideias sociais sobre o feminino e a identidade. Por que as princesas dominam a imaginação infantil? Para meninas do mundo inteiro, a cultura das princesas se tornou uma das partes mais marcantes da infância. Parece que as princesas estão em tudo: brinquedos, filmes, roupas, festas de aniversário. Mas por quê? Por que tantas meninas sonham em ser uma princesa morando num castelo e usando vestidos luxuosos? Não é só porque princesas são bonitas e brilham. Tem muito mais a ver com a maneira como a sociedade ensina às meninas como devem se comportar e o que significa ser feminina. Em sua forma mais básica, a cultura das princesas dita como meninas devem se parecer e agir. É uma cultura baseada na beleza, delicadeza, gentileza e, às vezes, apenas em ser passiva. A princesa geralmente é retratada como linda, doce e à espera de um príncipe ou de alguém que venha salvá-la. Essa narrativa envia a mensagem de que meninas devem buscar ser admiradas por sua aparência e que ser agradável e cuidar dos outros é o que as torna valiosas. Por trás desse amor pelas princesas, existem indústrias bilionárias. A história da princesa é usada para vender brinquedos, roupas, filmes e livros. As empresas sabem que princesas vendem, então criam produtos temáticos para manter as crianças interessadas. Existe um enorme mercado por trás da cultura das princesas, com bonecas de princesas famosas, kits de maquiagem, roupas. Não é só diversão. É um negócio gigantesco que influencia o jeito como as crianças brincam e o que consideram importante. Mas a cultura das princesas vai além da diversão e da beleza. Ela também impacta a forma como as meninas se veem. Quando ser bonita, graciosa e admirada é a imagem constante, o recado é claro. Isso pode ser limitador. Muitas meninas podem se sentir menos especiais ou importantes se não se encaixarem nesse ideal de princesa. Desde bem pequenas, isso pode afetar a autoestima e criar a sensação de que precisam agir ou parecer de certa maneira para serem aceitas. A cultura das princesas tem sido criticada justamente por essas razões. Muitos afirmam que ela reforça papéis de gênero limitados, ensinando que meninas devem se preocupar mais com a aparência e esperar por um salvador, em vez de serem fortes ou independentes. Outros dizem que promove o consumismo ao incentivar famílias e crianças a comprarem produtos caros em vez de explorarem brincadeiras mais criativas ou diversas. Críticos também argumentam que essas histórias vendem ideais inatingíveis, com personagens vivendo em mundos mágicos que não refletem a realidade da vida ou suas diferenças. E aí, as famosas palavras atribuídas a Pippa Middleton, "Eu odeio princesas", ganham um novo sentido. Embora não tenham sido levadas a sério na época, hoje podem ser vistas como uma rejeição desses valores. Dizer que não gosta de princesas
pode significar não concordar com a ideia de que meninas só devem querer ser bonitas e caladas. Pode ser o sinal de que alguém quer um mundo diferente, onde meninas possam ser corajosas, aventureiras e verdadeiras consigo mesmas, sem precisar se encaixar no papel de princesa. Não se trata de não gostar de contos de fadas. Trata-se de imaginar uma nova forma de sonhar. Eles estão apenas questionando os limites que a sociedade de princesas pode impor na mente das crianças. Há um movimento para ampliar o que significa ser mulher, permitindo que meninas gostem de piratas, monstros e super-heróis tanto quanto, ou até mais do que, princesas. Isso quer dizer que identidade e brincadeira não devem se basear apenas em seguir uma imagem brilhante e perfeita, mas também em escolha, liberdade e autenticidade. Estar ciente desse significado mais profundo ajuda a explicar por que aquele breve momento entre a criança e Pippa foi tão importante. As pessoas não rejeitaram as princesas sem motivo. Fazia parte de uma conversa cultural maior sobre o que as meninas podem ser e como devem crescer. Crenças enraizadas foram questionadas e começou-se a falar da infância de formas mais amplas. Mas a cultura das princesas não afeta apenas as crianças. Ela também reflete ideias antigas sobre o que significa ser mulher e princesa, ligadas à vida de Pippa e às expectativas do público. Para ter uma visão completa, precisamos entender como Pippa Middleton se encaixa na narrativa da família real e como sua imagem pode apoiar ou desafiar os papéis tradicionais. A seguir, falaremos da posição única de Pippa, nem princesa oficial, nem plebeia comum, e como sua personalidade e imagem pública tornam o momento do "eu odeio princesas" ainda mais intrigante. O lugar único de Pippa. Ela é mais conhecida por ser irmã de Catherine, princesa de Gales, uma das mulheres mais famosas do mundo. O papel e o título de Pippa na realeza não são tão definidos quanto os da irmã. Embora mantenha uma relação próxima com a família real, por causa do casamento de Catherine com o príncipe William, ela não possui título nobre próprio. Isso lhe dá uma posição singular, perto o suficiente da realeza para estar no foco, mas distante o bastante para manter sua privacidade. Esse vínculo adjacente à realeza afeta a forma como as pessoas a veem e como ela se comporta em público. Ao contrário da irmã, que representa a monarquia e suas tradições, Pippa costuma parecer mais normal. Ela administra sua vida pública com cuidado. Gosta da atenção, mas valoriza seu espaço pessoal. É admirado o fato de grande parte da sua vida pessoal permanecer fora dos holofotes. Assim, ela parece alguém que faz parte do mundo real, mas também do universo real, sem pertencer totalmente a nenhum dos dois. Essa posição única mudou a forma como as pessoas a percebem. Frequentemente, ela é vista como amigável, moderna e verdadeira. Uma pessoa que gosta de encontros familiares, de estar ao ar livre e de uma vida feliz, contrastando com a formalidade e tradição normalmente associadas à realeza. Sua postura a torna um modelo diferente, alguém que une tradição a um estilo de vida descontraído e atual. O comentário "eu odeio princesas" reforça essa imagem. Apoia a ideia de que Pippa não se interessa pelo glamour real ou pelo sonho tradicional de princesa. Ela soa mais como alguém que brinca dizendo que prefere vampiros ou piratas. Nesse momento, ela foi percebida como menos limitada pelos padrões da realeza e mais conectada à vida real e aos seus sentimentos genuínos. Além desse comentário, as falas e projetos públicos de Pippa demonstram seu amor pela família e pela cultura britânica, especialmente por tradições e celebrações. Ela escreveu livros sobre feiras britânicas que mostram quanto valoriza eventos simples e alegres que unem as pessoas. Esses projetos priorizam a comunidade e a colaboração em vez do luxo ou pompa real. Desse modo, Pippa representa uma identidade britânica moderna que valoriza a tradição com inclusão
e boas doses de diversão. Ela ressalta a importância de desfrutar as pequenas coisas da vida com família e amigos, em vez de focar na aparência ou no status. Esse jeito sincero agrada a muita gente, pois ela é vista como parte de uma família famosa que ainda preserva a autenticidade. A visão sobre o que significa estar conectada à realeza também está mudando por causa da imagem dela. Quando vemos alguém que respeita as tradições, mas também é fiel a si mesma e age naturalmente, isso encanta. Pippa consegue equilibrar bem o foco da mídia com sua vida privada, entre ser séria e se divertir. Isso mostra uma nova forma de estar próxima da realeza que parece menos distante e mais acessível. Por causa desse equilíbrio, seu comentário "Eu odeio princesas" não foi nem chocante nem constrangedor. Soou verdadeiro e compatível com quem ela é. Parecia alguém que também sente que a sociedade das princesas não combina com quem ela quer ser. Ela se tornou um símbolo para pessoas que querem se libertar de ideias ultrapassadas sobre meninas e mulheres. Mas isso também faz as pessoas refletirem sobre como se sentem em relação a quem está ligado à realeza, mas não segue suas regras rígidas. As pessoas têm opiniões fortes sobre o que significa fazer parte da família real e sobre o tipo de pessoa que acham que um membro dessa família deve ser. Existem diferentes maneiras de lidar com fama, família e identidade no mundo atual, e o modo como Pippa lida com tudo isso mostra uma delas. Sua história permite analisar como a mídia e os padrões sociais afetam a vida de quem está perto do trono, mas não nele. Isso também nos leva a pensar em como a mídia constrói ou desconstrói essas imagens. O que significa ler manchetes e reportagens sobre pessoas como Pippa? Só porque você ouve ou vê algo brevemente, não quer dizer que pode julgá-lo com justiça. Quando a notícia se espalhou, tudo começou com um momento simples e sincero em que uma criança numa festa de Halloween disse que não gostava de rainhas. Mas a história ganhou vida própria quando a mídia soube. Muitos veículos cortaram a brincadeira e lançaram manchetes sensacionalistas como "Pippa Middleton odeia princesas". De repente, o que era apenas uma escolha pessoal de uma criança foi apresentado como se Pippa tivesse dito aquilo. Essa distorção é um exemplo clássico de como a mídia usa o sensacionalismo para chamar atenção, mesmo que isso signifique mentir sobre os fatos. As pessoas não resistem a uma história que diz que uma mulher ligada à realeza odeia princesas. É dramático e inesperado. Para atrair cliques e compartilhamentos, a mídia apela à curiosidade e ao choque. Por outro lado, essas matérias muitas vezes omitem informações importantes e contexto, dando ao público uma visão distorcida dos acontecimentos. Muitos só enxergam a acusação emocional e não percebem o tom leve e engraçado da troca. Isso leva a julgamentos injustos sobre Pippa. A maneira como o público vê figuras famosas muda quando a mídia as trata assim. Quando as manchetes mentem ou simplificam demais, criam uma imagem errada que permanece. Para os envolvidos, é difícil mudar a narrativa ou explicar, porque a primeira impressão, geralmente a mais escandalosa, se espalha mais rápido. Isso gera mal-entendidos, julgamentos precipitados e até prejudica a identidade da pessoa. Quando alguém disse "Eu odeio princesas", Pippa Middleton ficou numa posição delicada. Parecia que ela rejeitava um símbolo associado diretamente à posição real de sua família. Muitas pessoas fizeram perguntas ou até iniciaram um debate. Embora o momento original fosse inocente e não devesse ser levado a sério, os meios de comunicação transformaram esse episódio simples em uma história que não refletia a realidade. Isso mudou a percepção pública de uma maneira difícil de reverter. E essa tendência não é exclusiva de Pippa. Outras figuras públicas passaram por situações semelhantes em que a mídia distorceu o que disseram ou fizeram para tornar mais interessante. Por exemplo,
Políticos frequentemente têm falas tiradas do contexto, transformando explicações complexas em frases polêmicas. Celebridades veem piadas ou comentários casuais virarem controvérsias em segundos. Esses exemplos mostram como a mídia pode criar ou amplificar dramas para chamar atenção. Esse sensacionalismo tem efeitos que vão além da imagem pública. Faz com que as pessoas julguem rapidamente com base em notícias, não em fatos. Muitos compartilham e reagem a histórias sem lê-las por completo, espalhando desinformação e pensamentos superficiais. Também faz com que figuras públicas sintam que não conseguem se concentrar no trabalho ou na vida pessoal porque vivem lidando com mentiras midiáticas. Nesse cenário, o papel da mídia se torna essencial. Jornalistas e editores têm a responsabilidade de moldar narrativas e influenciar a percepção pública. Jornalismo ético significa equilibrar a necessidade de histórias interessantes com a obrigação de ser justo e preciso. Quando esse equilíbrio se perde, o público deixa de confiar nos veículos de imprensa, o que pode gerar descrença generalizada nas fontes de informação. A forma como a mídia cobriu o momento do "Eu odeio princesas", de Pippa Middleton, fez com que ela percebesse o quão fácil é figuras públicas serem mal interpretadas. Isso também levou a uma conversa mais ampla sobre como consumimos notícias e como é importante ir além das manchetes. As pessoas começaram a questionar se a mídia não deveria desacelerar, dar mais contexto e parar de criar histórias sensacionalistas a partir de acontecimentos inocentes. Quando entendemos como a mídia molda essas narrativas, conseguimos enxergar por que comentários como o de Pippa parecem muito maiores do que realmente são. Trata-se de mais do que uma pessoa ou uma frase. É sobre como as histórias são contadas e o que isso significa para todos nós. O poder da mídia pode revelar a verdade ou nos desviar dela. Tudo depende de como é usado. Como a cultura das princesas molda o mundo das meninas. Existe muito mais nessa sociedade do que vestidos bonitos e contos de fadas. Ela muda a forma como muitas meninas pequenas veem o mundo e a si mesmas. Desde muito cedo, elas escutam e veem histórias e imagens de princesas lindas e gentis. Às vezes, só estão esperando um príncipe para salvá-las. Essas narrativas acabam influenciando o que elas pensam sobre ser mulher, como devem se parecer e como devem se comportar. Pesquisadores e psicólogos estudaram como essa cultura afeta o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Uma das descobertas principais é que histórias de princesas podem afetar a autoestima. Quando meninas veem constantemente princesas com aparência perfeita, bons modos e uma vida de luxo, podem começar a acreditar que seu valor está no jeito que parecem ou se comportam. E se acharem que não se encaixam nesse padrão, sentem-se pressionadas ou inseguras. A identidade de gênero, como as crianças entendem e expressam ser menino ou menina, também é afetada. As histórias de princesas geralmente reforçam que meninas devem ser bonitas, doces e discretas. É uma visão muito limitada do feminino. Isso pode fazer com que sintam que não têm liberdade para serem ousadas, corajosas ou espontâneas, porque essas características não combinam com o molde da mocinha. A cultura das princesas também influencia o modo como as crianças brincam. Quando escolhem fantasias, bonecas ou jogos de princesa, são incentivadas a imitar essas figuras, com foco na aparência, no comportamento e no romance. Brincar é uma forma natural de aprender. Mas quando só vivem um tipo de papel, a criatividade pode ser limitada e outras habilidades deixam de ser exploradas. Por isso, muitos pais e educadores hoje incentivam brincadeiras mais amplas e diversificadas. As crianças podem explorar piratas, vampiros, super-heróis, exploradoras e muitos outros tipos de personagens além das rainhas. Essas outras opções permitem expressar coragem, liberdade, criatividade e força.
A mudança parte da ideia de que as crianças crescem melhor quando experimentam papéis variados, mesmo que fujam do esperado para seu gênero. É exatamente isso que a menina da festa de Halloween quis dizer ao dizer "Eu odeio princesas", mas ela gostava de vampiros e piratas. Ao se afastar da narrativa tradicional da princesa, ela se identificou mais com personagens ousados, misteriosos, corajosos. Essa frase simples mostra que as meninas estão começando a perceber que não precisam seguir papéis fixos. Elas podem escolher personagens e brincadeiras que refletem quem realmente são. A forma como Pippa Middleton reagiu àquela criança revela uma mudança cultural mais ampla. Mostra que as ideias sobre gênero e infância estão mudando. Meninas já não são obrigadas a serem princesas. São encorajadas a ter uma variedade de gostos, interesses e personalidades. Crianças devem se descobrir sem sentir que precisam caber em uma caixinha estreita. Essa mudança é importante porque as brincadeiras da infância moldam os adultos que nos tornamos. Permitir que crianças experimentem papéis diferentes ajuda a desenvolver autoconfiança, habilidades e uma identidade mais verdadeira. Isso constrói uma cultura que valoriza as diferenças e a autenticidade. Ver alguém como Pippa viver esse momento torna tudo mais poderoso. Leva as pessoas a refletirem sobre os limites da sociedade das princesas. Também mostra que mesmo aqueles ligados à realeza reconhecem que mudanças são necessárias. Famílias, professores e criadores de conteúdo devem pensar com cuidado nas mensagens que transmitem às crianças. Rejeitar a cultura feminina tradicional não é rejeitar a fantasia ou a diversão. É dar mais opções de histórias e jogos para que cada criança encontre o que ama. O mais importante é ter liberdade para escolher e ser quem realmente é. Seja princesa, pirata, monstro ou super-herói. A seguir, vamos falar sobre como essas novas ideias sobre gênero e tradição afetam as mulheres em público e o que isso significa para o futuro das normas sociais. Porque Eu Odeio Princesas é apenas o começo de uma mudança cultural muito maior. O famoso comentário de Pippa Middleton, "Eu odeio princesas", pode ter parecido uma piada na época, mas mostra como as ideias das pessoas sobre gênero, realeza e identidade mudaram profundamente desde então. Durante centenas de anos, princesas e outras mulheres da realeza representaram graça, elegância e conformidade com regras rígidas. Elas eram vistas como exemplos de como as mulheres deviam se comportar. Sempre calmas, educadas e bem vestidas. Naquela época, acreditava-se que as mulheres, especialmente as da realeza ou próximas a ela, deveriam seguir regras estritas sobre aparência, comportamento e papel na sociedade. Mas o mundo muda rápido. Cada vez mais, as pessoas questionam essas normas antigas e buscam algo novo. Querem ser autênticas, honestas e livres dos ideais ultrapassados. A forma como o público vê figuras reais como Pippa Middleton revela claramente esse conflito crescente entre os ideais reais tradicionais e as expectativas modernas. Quando se trata dos padrões da realeza, compostura e decoro são fundamentais. A família real deve agir com respeito, evitar escândalos e manter uma imagem perfeita. Isso é especialmente evidente na cultura das princesas. Meninas são ensinadas a admirar princesas bonitas, gentis e geralmente passivas. Elas aprendem que devem ser bonitas e educadas, mas não muito corajosas ou independentes, esperando sempre que um rei venha salvá-las. A cultura moderna, por outro lado, valoriza a autenticidade e autoexpressão. As pessoas querem ver emoções reais, falhas e personalidades únicas. Esperam que celebridades, inclusive membros da realeza, sejam reais e relacionáveis. Isso criou um desejo por figuras reais que desafiem as regras, que sejam engraçadas e que não tenham medo de ser elas mesmas. Essa transformação é evidente na imagem pública de Pippa Middleton.
Sua irmã Catherine tem um título real oficial e todas as obrigações que ele traz. Já Pippa leva uma vida privada com fortes laços com a realeza, mas sem pertencer oficialmente à família real. Ela consegue unir tradição e modernidade nessa posição próxima à realeza. Mesmo com conexões reais, ela pode ser acessível e pé no chão. Quando Pippa disse que não gostava de princesas, ela não estava rejeitando a diversão ou a fantasia. Estava rejeitando as ideias limitadas promovidas pela cultura das princesas. A ideia de que garotas devem apenas aspirar a serem bonitas. Seu comentário rompe com a imagem das princesas passivas. Em vez disso, oferece uma visão na qual meninas e mulheres podem se imaginar sendo corajosas, ousadas e independentes. Essa frase aparentemente simples se transforma em um poderoso chamado à mudança e ao empoderamento. Ser feminina não significa necessariamente ser uma princesa. Também pode significar ter confiança, força, imaginação e liderança. Dizer não à cultura das princesas pode significar dizer sim a uma visão mais completa do que meninas e mulheres podem ser. Essa ideia está em sintonia com o debate cultural mais amplo sobre identidade. As pessoas não querem ser vistas como papéis simplificados ou estereótipos. Querem ser reconhecidas como indivíduos únicos, com vidas complexas. Esse desejo de romper com moldes antigos e construir identidades baseadas na sinceridade e na verdade pessoal se reflete nesse momento de Pippa. O interesse pela realeza ainda existe, mas mudou. As pessoas não se satisfazem mais apenas com costumes reais e aparências glamorosas. Elas querem verdade, querem histórias que mostrem sentimentos reais, desafios e imperfeições. Pippa Middleton e outras figuras públicas como ela ajudam a conectar o velho mundo da realeza com o novo mundo da autoexpressão, sendo tradicionais e autênticas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a rejeição de Pippa à cultura das princesas mostra como as ideias sobre o que significa ser uma princesa ou uma mulher nobre estão mudando. Já não se trata apenas de roupas impecáveis e sorrisos educados. Agora inclui força, independência, humor e, às vezes, rebeldia. Essa nova perspectiva faz parte de um movimento mais amplo em direção à diversidade e aos direitos iguais para as mulheres. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdos. E clique no próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Você não vai querer perder!